obrigado por mais uma reunião, Senhor. Ó Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é quem preparou essa reunião para nós. Senhor, queremos aproveitar mais e mais. Senhor Jesus, fala para nós, Senhor. Vem remover de dentro de nós qualquer barreira, qualquer empecilho, Senhor, que possa haver para a Tua palavra entrar no nosso coração. Senhor, fala para nós, fala ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua palavra. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé? Senhor Jesus. Tem que se mexer. Aleluia. Senhor Jesus. Vamos ler o título da mensagem? Amém? Primeiramente, as damas, as irmãs. Pode ler? A glória do ministério do Espírito. Agora os varões. A glória do ministério do Espírito. Agora todo mundo junto. A glória do ministério do Espírito. Vamos abrir em 2 Coríntios. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11. Vamos fazer assim. As irmãs leem o 7, os irmãos o 8 e assim sucessivamente, tá? Então, começando as irmãs. E... Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar à face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que resplandecente. Os irmãos... Amém. As irmãs. O ministério da condenação foi glória, e em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Amém. Nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente. Todo mundo junto, 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia! Muito mais glória. Amém. Os irmãos podem se sentar. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, a gente chega hoje, a gente vai compartilhar hoje a última semana do alimento diário, né? Desse volume do alimento diário, que é cuidado para não ser desqualificado. E aí chegou o novo, amém. Os irmãos já podem ir procurar depois da reunião já o serviço de literatura, amém? E aí, irmãos, o título da mensagem dessa semana é A Glória do Ministério do Espírito. Sabe, irmãos, essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem elevada. Ela é uma mensagem que é verdadeiro alimento sólido. Então é necessário que a gente preste bem atenção, que a gente esteja incluído nessa esfera e que a gente esteja prestando atenção. Mas sabe, irmãos, ao mesmo tempo que ela é elevada, ao mesmo tempo que ela é alimento sólido, ela também é muito rica, ela também é muito profunda e ela também é muito encorajadora. Você diz amém? Amém. E sabe por quê? Porque, irmãos, João 14, o Senhor disse assim aos discípulos: eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês. Mas eu não vou falar agora, porque senão vocês não iam suportar. E depois o Espírito revelou. E aí, irmãos, se o Senhor hoje está nos dando palavras elevadas, se o Senhor hoje está nos dando alimento sólido, então é porque nós já crescemos um pouco mais.
É porque nós já estamos mais maduros para receber um tipo de falar como esse. Então, irmãos, começa a reunião com uma boa notícia. Você já cresceu um pouco mais. Às vezes a gente olha para a gente e diz, meu Deus, eu ainda estou tão longe, tão distante. Mas, irmãos, nós estamos crescendo. E nós vamos ver que é de glória em glória. Amém? Senhor Jesus. E aí, irmãos, na semana passada, quem lembra como foi o título da mensagem da semana passada do Alimento Diário? Não pode não, quer dizer do serviço. Dos irmãos. Quem lembra? A da semana passada. Esse é o do Alimento Diário. Amém. Foi o ministério do Espírito. Porque agora é porque eu entendo o que os irmãos estão dizendo. Porque a semana passada a gente desfrutou as 2 semanas numa só. Mas a mensagem anterior a essa é só o ministério do Espírito. Amém? Então, irmãos, veja só. Nessa semana, né, nós vimos que nós estamos seguindo um único ministério. Uma única linha ministerial, que é do Espírito e da vida. Então, se alguém perguntar a você, qual é o ministério que você segue? Qual é a sua resposta? O ministério do Espírito e da vida. Esse é o único ministério, irmãos. E ele começou lá no dia de Pentecostes. Os irmãos lembram? Quando veio aquelas línguas que desceu nos discípulos ali e eles começaram a falar em línguas e a pregar o evangelho no dia de Pentecostes, pronto. Ali, esse ministério, ele foi entregue à igreja. E aí foi passando gerações e gerações, séculos em séculos. E agora sabe quem está responsável por tocar esse ministério adiante? É Cleidiane, é Adriana, é Célio, é Madalena, é Igon. Irmãos, hoje nós somos responsáveis por dar sequência ao ministério do Espírito. Você se sente privilegiado por isso? Eu me sinto, irmãos. A gente está fazendo parte de uma coisa que é muito rica e muito preciosa. Se a gente fosse ser chamado, diga aí você ser chamado para ser ministro de algum governo, seja o governo do Brasil, seja de onde for. Mas um ministério é um cargo de pompa. E nós, irmãos, somos chamados para ser ministros da nova aliança. Nós somos inseridos nesse ministério do Espírito. Então, irmãos, é para a gente estar cheio de alegria. Porque nós vamos fazer parte de algo grandioso. Amém? Senhor Jesus. E aí a gente tem que dar sequência a esse ministério nessa era. A gente está aqui, irmãos, a gente precisa ter essa visão. A gente não está aqui tão apenas para vir para mais uma reunião, não. A gente não está aqui para ouvir uma boa palavra, para ouvir uma boa mensagem. Não. Também. Mas, irmãos, a gente está aqui porque aqui a gente recebe o direcionamento. Mas para quê? Para dar sequência a esse ministério. Então a gente precisa ter essa visão. Tudo o que acontece na nossa vida, tudo que o Senhor tem nos dado, tem um fim que é a edificação da igreja. O fim é seguir e dar sequência a esse ministério. Amém? Então a gente precisa estar com esse encargo queimando no nosso coração. Já pensou, irmão, se você chama um ministro, se você é presidente da República, você chama um ministro para fazer parte do Ministério da Fazenda, e esse ministro está... Ele vai dar entrevista, sei não. Você confiaria nessa pessoa? Eu não. A não ser que eu quisesse acabar com o país. Mas, irmãos, é da mesma forma. O Senhor nos chama para fazer parte do ministério da nova aliança, do ministério do Espírito. E muitas vezes a gente está simplesmente assim, legal, sou ministro da nova aliança. Mas, age. Isso tem que queimar, irmãos, no nosso coração. Se você for falar com o ministro da educação, o ministro da economia, ele só vai falar sobre economia, porque é o que ele vive, é o que está no coração dele. E isso acontece no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quando a gente é muito inserido no trabalho, vê se o que mais a gente fala? Só do trabalho. Vez ou outra, às vezes o assunto não tem nada a ver, aí alguma coisa lhe lembra você. Não, mas isso aconteceu, isso. Por quê? Porque está fazendo parte da gente. É o que a gente gosta de fazer, é o que a gente faz
e é o que a gente se empenha para fazer. Então, irmãos, da mesma forma é no ministério do Espírito, no ministério da Nova Aliança. Isso precisa estar em nós. Isso precisa fazer parte de nós, até mesmo porque, irmão, qualquer vocação que você tiver, você é advogado, você é empresário, você é arquiteto, você é engenheiro, você é professor, você é policial. Irmãos, isso daí é segundo plano. A sua real vocação, a sua real profissão é ser ministro do Espírito. Então você tem que dominar a sua pasta, irmão, você tem que tomar posse da sua pasta. Na reunião a gente precisa tomar posse, a gente precisa ser uma voz ativa na reunião. A gente não pode, numa reunião, estar esperando irmão A ou irmão B se levantar, não. A gente precisa fazer a reunião acontecer. A gente precisa aproveitar o momento. Irmãos, eu tenho desfrutado muito disso. Aproveitar o momento. Essa reunião, irmãos, é uma oportunidade que o Senhor está dando. Que o Senhor me deu. Se eu sair ali fora, eu não sei qual vai ser o meu destino. Pode ser que, em nome de Jesus, que isso não aconteça. Mas quando eu sair lá fora, pode ser que alguma coisa aconteça comigo. E aí, irmão, se eu fiquei nessa reunião sem participar ativamente, sem entrar nela, olha o que eu perdi. Perdi de desfrutar das riquezas de Deus através dos irmãos por meio da reunião. Foi uma oportunidade perdida, irmãos. Então, tudo na vida, principalmente, irmãos, com relação ao Senhor, com relação ao ministério do Espírito, a gente precisa aproveitar. Venha para a reunião com um sentimento assim: o que é que eu posso fazer hoje, nessa reunião, para que se o Senhor me levar amanhã, eu não vou arrependido. Então, irmãos, se você tem um sentimento durante o hino de levantar a mão, levanta a mão. Por muito tempo eu tive muita religiosidade. Levantar a mão é religioso. Mas, irmãos, eu não quero saber de religiosidade. Eu quero saber se o Senhor dentro de mim me leva a querer levantar a mão, levanta a mão. Se você quer proclamar um hino, proclame o hino. Se você é tímido, chama o irmão que está do seu lado para proclamar o hino junto com você. Joab não está aqui. Se fosse Joab, pode chamar Joab para levantar e proclamar o hino. Com certeza ele vai fazer. Irmãos, esse é o que tem que partir de nós. A gente tem que ter esse senso de responsabilidade e de viver esse ministério. Vamos tomar posse da nossa pasta. Diga assim: eu quero tomar posse da minha pasta. Eu quero ser um ministro fiel. Porque senão, irmãos, você talvez não vá ser demitido, mas você vai ser disciplinado, você vai ser advertido. E eu não quero advertência, irmãos. Mas eu quero ser o melhor ministro que eu posso ser. Não em mim mesmo, mas no Senhor. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa nessa manhã, já estou lá. Nessa noite, a primeira coisa nessa noite, irmãos, que eu queria encorajar vocês é ser ministros, é você ter e tomar posse disso. Eu sou um ministro. Eu sou um ministro. Toma posse disso e viva a vida da igreja. Amém? Senhor Jesus. E aí a gente está aqui, fazer parte do ministério do Espírito, dar sequência a isso que começou lá em Pentecostes. Aí a pergunta é: como é que a gente faz? Estou encorajando todo mundo a tomar posse da pasta e tal. Mas como é que a gente faz isso? Senhor Jesus. Veja só, irmãos. De quem é o ministério? O ministério é? Amém. O ministério é do? O ministério é do Espírito. E sabe, irmãos, o Espírito, ele não atua nessa esfera terrena. O Espírito não atua nesse mundo tridimensional que a gente vive. Não atua. O Espírito, irmãos, vem de uma outra esfera. Ele vem de uma outra dimensão, da dimensão celestial. Amém? Amém. Então o Espírito não vem daqui. E aí, irmãos, a pergunta é: se eu sou terreno, porque da última vez que eu chequei, eu estou morando na terra. Eu não sei vocês, mas eu estou morando na terra. Eu sou terreno. Como é que eu, sendo terreno, eu vou acessar essa outra dimensão? Como é que eu posso chegar lá para cumprir o plano de Deus?
Senhor Jesus. E aí, irmãos, é aí onde entra a grande questão. No Antigo Testamento, não sei se vocês sabem dessa história, mas Jacó, ele teve um sonho. Todo mundo lembra do sonho de Jacó? Ele teve um sonho, e ele teve um sonho de uma escada. E essa escada era da terra ligando ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Quem é a escada? Quem é a escada? É Cristo. Cristo é a escada. Então, irmãos, a questão aqui que a gente está falando é que a escada era uma figura do próprio Senhor Jesus. Aí a gente pergunta, como é que a gente tem acesso a essa dimensão? Por nós mesmos? Não. Porque nós somos terrenos, a gente está com o pé plantado na terra. Tem até uma música que está cantando agora nos comerciais, né? O meu país é a terra, o meu país somos todos nós, ninguém me separa da terra. Essa é a realidade, irmãos. Nossa, sem Cristo, a gente está na terra, com os pés fincados no chão. Mas, irmãos, Cristo é a escada que da terra une ao céu. Então, irmãos, a gente pode acessar outra dimensão por meio de Cristo. Senhor Jesus. E aí, de que forma? Amanhã tem o que aqui? Todo mundo sabe o que tem aqui amanhã? Vamos dizer bem muita força. Aleluia! Amém! Ô, glória! Amanhã tem um partido do pão aqui, irmãos. E a gente vai estar aqui. Olha o amém. Deus está tirando foto. Irmãos, a gente precisa estar aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente vem para cá, partir o pão, por trás daquilo tem uma obra que foi feita por nós. O Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele se encarnou. Ele se fez homem. Viveu 33 anos e meio, morreu. Mas ele ficou na morte? Ele fez o quê? Aleluia! Você está alegre, irmãos, porque o Senhor ressuscitou? Isso é para a gente dizer assim, ressuscitou! Aleluia! O Senhor ressuscitou. E sabe o que foi que aconteceu? Quando ele ressuscitou, ele se tornou o Espírito. E esse Espírito... Eu já me esqueci quem levantou a mão. Quem crê em Cristo aqui? Amém. Então aí, melhorou, tá vendo aí? Amém. Então, irmão, sabe, você levantou a mão, você aceitou Cristo. Esse Espírito agora, ele vem habitar dentro de você. Amém. Cristo está dentro de você. Amém. Então deixa eu te dizer, a escada que te leva até essa outra dimensão está dentro de você. Amém. Eu e você podemos acessar isso, olha que maravilha. E agora a gente pode servir ao Senhor. Agora a gente pode exercer e tocar adiante esse ministério do Espírito. Irmão Nilvon, o irmão tem acesso a Cristo. Aleluia! Todos nós, irmãos, que cremos no Senhor, temos esse acesso. Amém? Amém. Aleluia pela obra de Cristo. Por isso, irmãos, quando a gente vem ver aquela mesa, a gente precisa tocar no sentimento que tem ali por trás, sabe? Senhor Jesus. E aí, como é que a gente acessa outra dimensão? Como é? Oi? Exatamente. E Cristo está onde? No nosso espírito. Então, para acessar essa outra dimensão, a gente se volta ao... Aleluia. Muito bom, está acompanhando. E a maneira prática de se voltar ao espírito? Simples. Senhor Jesus. Invoca, irmãos, no seu dia a dia. Seu dia a dia parece que o céu está tão distante, que Deus está tão distante. Mas desde os primórdios da vida da igreja a gente aprendeu. Invocar é chamar. Então, irmão, você está passando por problema, por dificuldade. Quem aqui já disse assim, olhe, eu estou com vontade de sumir. Alguém já disse isso aqui? Eu já. Já deu, quero sumir. Quero sumir para ninguém me achar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Você pode sumir para dentro do Senhor. Você pode ser levado a uma outra dimensão. Sabe como? De maneira simples. Invoque, ó Senhor Jesus. Então quando você diz,
Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Invoca mais. Senhor Jesus. Irmãos, quando você invoca, querendo tocar no Senhor, Ele escuta. E o Senhor vem. E nós desfrutamos que Deus nos dá paz. É isso que nós precisamos. Amém? Senhor Jesus. Então, se nós queremos ser levados no ministério do Espírito, é um ministério que está em outra dimensão, está em outro plano. E para acessar, por meio do Espírito dentro de nós. Amém? Esse Espírito hoje habita em nós. Amém? Senhor Jesus. Vamos abrir aqui nossa Bíblia em Hebreus capítulo 2. Senhor Jesus. Uma ótima oportunidade, irmãos, para a gente liberar o Espírito. É enquanto a gente procura, fica ali, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Esse versículo é muito rico, irmãos. Todo mundo achou? Tem alguém que precisa de misericórdia? Todo mundo achou? Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz o quê? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse o autor da salvação deles. Aleluia! Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos. É outra novidade que eu tenho para você, se você não sabe. Todo mundo aqui que levantou a mão, que crê em Cristo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então aqui ele fala, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Então perceba, Jesus é o autor da nossa salvação. Cristo é o autor da nossa salvação. Está vendo, irmãos? Quanto mais a gente cava, mais a gente fica impressionado com a obra de Cristo. Quanto mais riqueza e quanto mais profundo é do que a gente muitas vezes pensa que é. Irmãos, quando a gente vem celebrar aqui o partir do pão, aquilo é muito profundo. Ali não tem só Cristo morrendo por nós, o que já é uma coisa grandiosa. Mas existe, irmãos, todo um conjunto de valores, um conjunto de significados ali naquela mesa. Senhor Jesus. Mas veja que o Senhor, Ele não só nos salva. Tipo assim, eu estava indo aqui nessa direção para o Lago do Fogo. Separado de Deus, não queria saber de Deus, era inimigo de Deus, e eu estou caminhando aqui nessa direção. E aí o Senhor morreu, e eu recebi Jesus, e Jesus me salvou. Aleluia. Mas, irmão, Jesus não disse assim, ó, beleza, tu tá salvo agora, ó. Como era? Minha avó dizia assim, TVS, te vira sozinho. Jesus não disse isso a gente, irmãos. Senhor Jesus, Ele nos salvou e agora Ele está nos conduzindo à glória. Ele continua nos conduzindo, irmãos, Ele não nos abandona, Ele não está longe de nós, Deus está perto de nós. Quando Jesus veio, Ele era Emanuel. Então esse Senhor que nos salvou, Ele agora, irmãos, o próximo trabalho dEle, o próximo passo dEle é nos conduzir à glória. Toca nisso, irmãos, diga assim, eu estou sendo conduzido à glória. Diga com convicção, porque é a verdade. Isso é o que a palavra diz, e o que a palavra de Deus diz é a verdade. Eu estou sendo conduzido à glória. Nós estamos sendo conduzidos à glória. Senhor Jesus. Mas aí vem a pergunta, o que é glória? O silêncio. O que é glória? Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa saber o que é glória. Como é que você está indo para um canto que você não sabe o que é o lugar que você está indo? O que é glória? E aí, irmãos, a gente queria
trazer alguns minutos aqui da reunião para a gente tocar nisso que é glória. E ao longo dessa semana no Alimento Diário foi muita glória, 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 glória. A glória do ministério do Espírito. E aí, irmãos, o entendimento acerca de glória é mais ou menos isso. Ó. Vamos abrir aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 24, versículo 18. Sempre invocando, Senhor Jesus. Êxodo. Êxodo 24. (17). Todo mundo achou? Achou? Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém, todo mundo achou. 24, 17 diz o quê? O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. Então, irmãos, a compreensão natural acerca do que é glória é que a glória é uma luz resplandecente, é uma luz, é o fogo. Mas eu te pergunto, irmãos, o Senhor está nos conduzindo para uma luz? Ele está nos conduzindo à glória. Ele está nos conduzindo a uma luz apenas? Será que é isso? Ele está nos conduzindo ao fogo? Vamos ler aqui Êxodo 33. A gente está buscando o que é glória. O que é essa glória? Êxodo 33. Aqui, irmãos, Êxodo 33 é um versículo, é um capítulo muito rico da Bíblia, é uma passagem muito rica. E eu encorajo, por causa da hora, não dá para a gente ler tudo. Mas eu encorajo os irmãos que, se os irmãos tiverem a oportunidade, os irmãos leiam, porque é muito rico isso. Então, assim, o resumo daqui é o seguinte: o povo de Israel levantou um bezerro de ouro, e aí Deus ficou indignado. E o Senhor disse: eu vou destruir esse povo. Mas aí Moisés foi e intercedeu pelo povo. Aí o Senhor disse assim: ó, beleza. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então o que foi que o Senhor disse? O Senhor disse a Moisés: olha, cara, tudo bem, você vai com o povo, vai para a terra que mana leite e mel, a terra vai estar lá, com todos os benefícios que pode ter, o meu anjo vai acompanhando você, tudo bacana. E outra coisa, os seus inimigos, vou tirar um por um, Jebuseus, Eveus, papapá, esse e aquele, pronto. Só tem um problema, eu não vou. Sabe o que foi que Moisés disse a ele? Irmãos, o que o Senhor estava dizendo a ele é: você vai desfrutar de tudo, tudo que eu prometi você vai ter, o cumprimento da promessa você vai ter, mas eu não vou estar lá. Sabe o que foi que Moisés disse a ele? Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Irmãos, ele preferiu o Senhor à promessa. E aqui eu queria abrir só um parêntese, irmão, bem rápido, para dizer que a gente precisa ter esse coração de Moisés. Sabe? A gente tem tantos planos, a gente tem tantos sonhos, jovens estão estudando para ter um ótimo futuro profissional. Quem ainda vai fazer o Enem para entrar numa boa faculdade. São planos e sonhos que nós temos. Outros querem casar. Outros querem encontrar um emprego. São planos e sonhos, são planos e sonhos. Na igreja a gente tem tantos projetos. Mas a pergunta que tem que ficar, irmãos, é: se o Senhor colocar, dizer assim, eu vou lhe dar o que você quer, mas eu não vou estar lá, qual vai ser a tua posição?
O curso que você quer na faculdade, eu vou dar, mas eu não vou estar lá. O emprego que você quer, pronto, o emprego que você quer, com todo o salário, com todo o benefício, com tudo. Mas eu não vou estar lá. Você teria coragem, irmãos, de dizer assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não me tire desse lugar. E olhe quando Moisés estava. Moisés estava no deserto. Ele já tinha tido, que ele poderia dizer assim: eu já fiz muito. Eu era filho da filha de Faraó e agora eu estou aqui, no deserto. Já fiz muito. Já servi muito o Senhor. Aí vem a proposta. Irmãos, o nosso coração tem que ser: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Não é os benefícios, irmãos, não são os benefícios. Na vida da igreja não são os serviços. É Cristo. É o Senhor. A presença dele tem que vir conosco em tudo quanto a gente for fazer. E essa presença, agora, irmãos, eu toco. Sabe por que Moisés tocava tanto nisso? Porque, irmãos, a Bíblia diz que no versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Sabe por que Moisés sabia o quanto o Senhor valia para ele? Porque ele tinha uma relação de amizade e de intimidade com Deus. Sabe por que a gente ainda troca o Senhor? Porque a gente ainda não é íntimo do Senhor, a gente ainda não conhece o Senhor. Vamos conhecer mais o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Então aqui foi só um parêntese, tá? Mas vamos voltar agora para a palavra. Veja, irmãos, aqui no versículo 33, aí o que é que acontece? Dentro desse contexto, Moisés diz assim, ó, aí Moisés foi ao Senhor e disse: não, beleza, depois de um pedido desse, Moisés ficou desesperado. O Senhor disse: beleza, então eu vou com você. Aí Moisés foi mais ousado. Moisés perguntou ao Senhor: Senhor, mostra-me tua glória. Está vendo como Moisés era insaciável? Ele não se saciava com pouco, ele queria mais. Tem um hino que, baseado no versículo da Bíblia, que diz assim: conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. Esse deve ser o nosso coração, irmãos. E aí Moisés disse assim a ele, no versículo 33, ele pede ao Senhor, né, para conhecer, para ver a face do Senhor. O Senhor disse: não, você não pode ver a minha face, você só pode ver as minhas costas. E aí no versículo 33 ele diz assim: quando passar a minha glória, veja que durante tudo isso, irmãos, fala muito na glória. E ele diz assim: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Então os irmãos percebem que glória não é um elemento passivo. A glória passou. E o mais interessante, irmãos, é que ele diz assim: a glória passará, e ele termina dizendo: até que eu tenha passado. A glória vai passar até que eu tenha passado. Então, quem é a glória? O que é a glória? Irmãos, a glória tem esse aspecto da luz resplandecente, mas a glória é o próprio Senhor. O ser de Deus é a glória. Oi? A presença de isso aí. A presença do Senhor é a glória. Os irmãos tocam nisso. Então, quando a glória passou, é porque o próprio Senhor estava passando. O significado de glória é o próprio Senhor. Aleluia! E aí, irmãos, veja só. Senhor Jesus. A glória do Senhor vimos agora, é a presença do Senhor, é a presença do Senhor revelada, é a presença do Senhor descoberta. Só que veja, no Antigo Testamento, essa glória, ela era exterior. A gente pode ler aqui que Moisés, né, ele construiu a tenda da congregação e ele entrava para conversar com Deus. E aí quando ele conversava com o Senhor, a glória do Senhor brilhava para ele, e quando ele saía, estava Moisés brilhando. O rosto dele resplandecia por causa da glória do Senhor. Só que, irmãos, como era exterior,
como era fora, passava um tempo, ia desvanecendo. Aí ele tinha que colocar um véu para depois entrar na tenda da congregação para poder outra vez a glória resplandecer no rosto dele. Só que, irmãos, hoje nós estamos no ministério, isso aí no ministério da antiga aliança, hoje nós estamos no ministério da nova ou no ministério do Espírito. Veja, irmãos, quando Cristo ressuscitou, se tornou o Espírito e veio habitar dentro de nós, sabe o que foi que ele trouxe para dentro de nós? A glória. E é por isso, irmãos, que nesse versículo que nós desfrutamos de 2 Coríntios, ele fala que essa glória ela é superior. Por quê? Porque ela é permanente. O Espírito agora está dentro de nós, então é permanente, irmãos, dura para sempre. Quando você quiser, veja só, irmãos, Moisés não podia desfrutar aquilo que nós podemos desfrutar hoje. Onde quer que nós estejamos, a gente pode ter acesso à glória. Basta se voltar ao Espírito. De novo, como é que se volta ao Espírito, irmão, de maneira mais prática? Invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje, e aí é no versículo 11, aqui de 2 Coríntios 2, ele diz, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ou seja, a glória do ministério do Novo Testamento é maior porque ela é permanente. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. No Espírito, irmãos, a gente não apenas tem acesso a essa outra dimensão, mas a gente tem acesso à própria presença de Deus. No Antigo Testamento havia uma série de restrições, mas hoje a gente tem livre acesso à presença de Deus. Se a gente tem, por que a gente não desfruta, irmãos? Senhor Jesus. E aí aqui, irmãos, tem um aspecto que é muito importante que vale a pena a gente tocar também. Veja só. Moisés, a glória resplandecia em Moisés, ele representava a Deus por causa da glória. Então, quando ele resplandecia, ele exercia autoridade no meio do povo. E nós somos o quê? Ministros da nova aliança. Isso quer dizer, irmãos, que tudo que nós formos fazer, nós temos que resplandecer a glória. E eu vou dar um exemplo. Nos serviços da igreja, o que é que tem resplandecido? O que é que eu tenho refletido na igreja? O serviço de recepção tem a cara do irmão que serve na recepção, do irmão que é responsável pela recepção. O serviço de criança tem a cara do irmão que é responsável pelo serviço de criança. Irmãos, nós no nosso serviço precisamos resplandecer Cristo. Quando os irmãos da recepção estão recebendo os irmãos ali, quem tem que aparecer é Cristo. Quando os irmãos da música estão tocando, quem tem que aparecer? É Cristo. Quando está se liberando a palavra aqui, quem tem que aparecer, irmãos? Cristo. A gente precisa resplandecer. Sabe por que é importante a gente orar antes de cada serviço? Porque por meio da oração, a gente volta ao Espírito. Então, quando a gente vai servir, quem aparece? É Cristo. A glória resplandece. Senhor Jesus. E aí a gente precisa perguntar, irmãos, o que a gente tem refletido. Vamos ver aqui, se a gente não acessar essa dimensão de Deus, irmãos, se a gente não tocar nisso, o serviço vai ser um serviço comum. Moisés mesmo nesse versículo aqui de Êxodo que a gente leu, Moisés diz assim, Senhor, o que diferencia a gente dos outros povos da terra é a tua presença conosco. Então, irmãos, se no nosso serviço a gente não tiver a presença do Senhor, a gente não tiver a glória do Senhor, nem tiver refletindo a glória do Senhor, vai ser só um serviço, não vale de nada. A música vai estar só tocando, a recepção vai ser só irmãos apertando a mão, a palavra vai ser só alguém falando, não vai refletir Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, o que a gente precisa é acessar essa dimensão de Deus que está no nosso espírito. Tudo que a gente for fazer, volta para o Espírito, amém? Vamos ler aqui Romanos. Adentrar um pouco mais nisso. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Romanos capítulo 11. Irmãos, volto a dizer, a obra é do Espírito. É numa dimensão que a gente não alcança, se não for pelo Espírito. A gente não sabe como agradar a Deus, se não for pelo Espírito. A melhor coisa que a gente possa fazer, não vai agradar o Senhor, se não for pelo Espírito. Amém? Então vamos ver aqui. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 35. Diz o quê? Toca-se na exclamação. Isso aqui é Paulo afirmando, e é uma exclamação. Ele está surpreso, ele está chocado. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro para que ele seja restituído. Então, irmãos, a gente nunca vai conseguir agradar a Deus em nós mesmos. Vê como uma coisa é superior? Vê só. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Vê uma coisa muito alta, muito profunda. E aí, irmãos, o versículo 36 diz o quê? Porque por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, irmãos, quem realiza a obra é o Espírito. Começa nele, porque é dele. Mas quem realiza a obra é ele. E ele realiza para ele, porque a glória vai ser dele. O que é que nós fazemos, irmãos? Simplesmente nos dispomos. Algum tempo atrás, um Alimento Diário falou que o Senhor não está procurando pessoas qualificadas. Não é você saber fazer, mas o Senhor está procurando pessoas disponíveis. Eu tenho que me colocar disponível para o Senhor. Moisés, ele aprendeu toda a sabedoria do Egito. Mas aí ele passou 40 anos desaprendendo tudo que ele aprendeu. Quando ele achava que ele já não era mais capaz, o Senhor apareceu para ele. Então, irmãos, da mesma forma somos nós. Nós não somos capazes. Aqui pode ter o cara mais rico do mundo, o melhor empresário do mundo, o melhor arquiteto do mundo. Se você não tiver um coração disponível para o Senhor, você não vai poder ser usado pelo Senhor. Então vamos se dispor ao Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Para você ver como o Senhor faz as coisas, irmãos, o meu tempo já está correndo. Mas para você ver como o Senhor faz as coisas, eu vou dar o testemunho em relação ao Avança Jovem. A gente estava organizando o Avança Jovem e, irmãos, por várias vezes a gente se pegou na esfera terrena. A gente tinha a nossa lógica, a gente tinha o que era palpável, o que era terreno, o que a nossa lógica dizia que era para ser. Não, vamos limitar o número de pessoas ao máximo, porque a gente não tem essa capacidade. Não, e a igreja de Campina vai ter condições, a gente nunca viu. A igreja de Campina vai ter condições de hospedar tanta gente. Não, e o lugar, meu Deus do céu. Um lugar, a gente encontrou um lugar para 250 pessoas. É esse o lugar, é esse o lugar. E o Senhor, por meio dos irmãos que estavam à nossa frente, dizia, não. E, irmãos, aquilo, mas era o melhor lugar. A gente está, irmãos, numa esfera terrena. E os irmãos sempre levavam a gente a voltar para outra dimensão. Na outra dimensão, tudo muda. Sabe por quê? Porque a gente ainda estava querendo fazer em nós mesmos. A gente queria achar o melhor lugar em nós mesmos. A gente queria achar hospedagem em nós mesmos. Chegou um momento que a gente disse, Senhor, está nas tuas mãos. E, irmãos, a gente foi levado a outra dimensão. Resultado, o lugar que a gente queria era era 250 pessoas, R$900. Conseguimos o Senhor proporcionou para nós um lugar para 400 pessoas de graça. A gente queria a hospedagem, a gente estava preocupado. Meu Deus, a gente estava torcendo. Meu Deus, que se levantem pelo menos 20 leitos no meio dos irmãos. 70. E 9. Boa. E 9. Por que, irmãos, isso? Outra dimensão.
a gente aqui não conseguia ver em nós mesmos. Mas, irmãos, quando a gente passa para confiar no Senhor, e a gente passa a contemplar a glória do Senhor, é Ele quem faz a obra. A gente só se dispõe, a gente estava lá para servir. Mas, irmãos, a gente só se dispõe. Quem tem que fazer a obra, quem tem que tomar a decisão é o Senhor. Porque dele, por ele e para ele. No final, irmãos, sabe o que foi maravilhoso no Avança Jovem? Não apareceu ninguém. A glória foi para quem? Para o Senhor. A Ele a glória. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente vê que a glória é a presença de Deus, né? E aí a glória é a presença de Deus que na era do ministério do Espírito está no nosso espírito. Só que a dúvida fica, o que o autor de Hebreus quis dizer ao falar que o autor da nossa salvação está nos conduzindo à glória? Lembra o versículo que a gente leu em Hebreus? Ele está o hino que a gente cantou, conduzindo-nos à glória, Ele está. Senhor Jesus. Onde é que Ele está nos conduzindo? Onde é essa glória? O que é essa glória? A glória a gente já sabe o que é a presença de Deus. Mas como é que Ele está nos conduzindo? Vamos deixar o autor da nossa salvação falar? Abra aí João, e aqui já estamos chegando no final. João capítulo 14. Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 2. Isso aqui é a palavra do autor da nossa salvação, amém? É ele quem está falando diretamente. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse versículo, quando a gente lê, é meio difícil de entender, né? A gente vai dar um pause agora, tá? Veja só. Antes de morrer e ressuscitar, o Senhor disse que ia preparar para os discípulos um lugar. E a pergunta é, que lugar é esse, irmãos, que o Senhor foi preparar? Há quem diga, né? É uma mansão celestial. Mansão de ouro que o Senhor foi preparar. Foi não, irmãos. Isso ainda é muito pequeno. Veja, ele disse que ia preparar lugar e voltaria e nos receberia para si mesmo. Então esse fato aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Ele ascendeu aos céus e voltou a nós como o Espírito da realidade. Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje quando a gente crê no Senhor, nós nos entremesclamos com Cristo. Cristo está em nós e agora nós estamos há um entremesclar. Entendeu? E que lugar é esse que o Senhor foi? Vamos ver aqui. Versículo 10 e 11. O que é que diz? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Qual é o lugar que o Senhor foi preparar para nós? O Pai. Foi o Pai. A gente está sendo conduzido para dentro do Pai. Senhor Jesus. Vamos ver agora o capítulo 17. Bem rápido. Versículo 4 e 5. Diz o quê? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, Jesus estava no Pai. O Pai e Jesus eram um. Nunca houve uma divisão entre eles. Eles sempre foram um. Mas aí Jesus veio à terra, ele se fez homem. E como é que agora ele está pedindo, Pai, glorifica a mim, se ele já estava no Pai? Irmãos,
Jesus veio homem. Quando ele fala aqui, eu estava contigo, ele estava apenas como filho de Deus. Mas aí, ele veio à terra e se tornou homem. Então, irmãos, quando ele diz assim, glorifica-me, é porque agora, Jesus, homem, está sendo introduzido em Deus. Percebe agora como a escada, a visão da escada fica mais clara. Jesus agora, ele está nos conduzindo para dentro de Deus. A humanidade está sendo conduzida para dentro de Deus, irmãos. Senhor Jesus. Então, os irmãos tocam no quão precioso isso é. Hoje, eu e você, estamos sendo conduzidos à glória. Isso é a mesma coisa que dizer que nós estamos sendo conduzidos para dentro de Deus. E qual é a finalidade disso? Tem alguns versículos ainda que a gente precisava ler, mas infelizmente não vai dar tempo. Meu tempo, na verdade, já estourou. Mas o que é que acontece, irmãos? Nós vamos ser introduzidos em Deus. O Pai e o Filho, eles estão em unidade. E aí, nós vamos ser introduzidos nessa unidade. Por isso que quando a gente for ler esse versículo de João, ele diz, para que eles sejam um, assim como eu e o Pai, nós somos um. Então, irmãos, os irmãos percebem que maravilha. Os anjos, eles podem chegar perto de Deus, podem contemplar a glória de Deus, mas nós vamos estar dentro de Deus. Nós estamos sendo conduzidos à glória para estar dentro de Deus. Seu destino é bom ou não é? Senhor Jesus. Mas uma coisa é certa, sabe, irmãos? Eu não estou pronto hoje. Eu ainda sou humano. Eu ainda sou muito terreno. É por isso que Jesus, ele fala, nos versículos de João, os irmãos podem ler em casa, ele fala que eu santifico a mim mesmo. Então, qual é a questão, qual é a visão que a gente, onde é que a gente está hoje? Nós estamos sendo conduzidos à glória, mas para isso, irmãos, Deus é santo. Não tem como a gente entrar em Deus sem a gente ser santo também, sem a gente estar completamente santo. O irmão até compartilha que a santidade do Senhor ia expulsar a gente. E aí no Antigo Testamento, quando eles entravam no Santo dos Santos, se tinha alguma coisa terrena ou humana, era fulminado na mesma hora. Porque a natureza de Deus não se compatibiliza com o pecado e o pecado ainda está na gente. Mas irmãos, nós estamos passando por um processo de santificação. E como é que a gente é santificado? Pela palavra. Entende por que é importante a gente desfrutar da palavra? Porque é importante a gente estar se alimentando? Porque à medida que a gente está na presença de Deus, a glória vai sendo introduzida em nós. E a palavra vai trabalhando no nosso ser e vai nos santificando. Então, irmãos, quanto mais a gente desfruta dessa palavra, mais a gente está caminhando para a glória. Se a gente está na reunião agora, e a gente está preocupado na reunião com o feriado que está vindo por aí, a gente está preocupado com os boletos que estão vindo para pagar, com as contas, com isso e com aquilo. Irmãos, a gente está perdendo uma ótima chance de dar mais uns passos em direção à glória. Porque aqui na reunião tem palavra nos hinos, tem palavra nesse momento da mensagem, a palavra está sendo ministrada. Então o que é que eu preciso fazer? Pegar essa palavra e aplicar e guardar essa palavra, porque essa palavra vai me santificar. Amém? E aí, irmãos, do mesmo jeito, essa questão da unidade, para nós sermos introduzidos no Senhor, estarmos em unidade com o Senhor, primeiro, e aqui eu encerro mesmo, primeiro, ele vai trabalhar a unidade. Olha para o irmão que está do seu lado. Ele vai trabalhar, irmãos, essa unidade na gente. Lembra que Jesus disse assim, como é que você diz que ama Deus, que você não vê, e não ama o seu irmão a quem você vê? Então perceba, irmãos, Deus, para a gente ser introduzido em Deus, a gente precisa ser santificado, para retirar todas as impurezas, tudo isso de velho homem que está dentro da gente, mas a gente precisa ser aperfeiçoado na unidade uns com os outros. Por isso que eu amo a vida da igreja. Irmãos, depois de ler, depois de desfrutar dessa palavra, minha reação foi, Senhor, muito obrigado pela vida da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui na vida da igreja a gente tem tudo. Sabe,
Nos Estados Unidos, se a gente for, tem lá a Embaixada do Brasil. A Embaixada do Brasil representa o Brasil lá. Então você tem os diplomatas brasileiros trabalhando lá. Mas eles não são de lá. A pátria deles é o Brasil. E a embaixada, quando tem qualquer coisa, pode correr para a embaixada, porque não pode invadir a embaixada. Irmãos, a vida da igreja é a embaixada da outra dimensão aqui na terra. A gente tem que valorizar a vida da igreja. Tudo que a gente precisa para ser conduzido à glória está na vida da igreja. Na vida da igreja a gente é aperfeiçoado na unidade. Tem problema com o irmão? Vai ser aperfeiçoado na unidade. Na vida da igreja a gente tem palavra, a gente tem hino, a gente tem oração. O Espírito se move, irmãos. Por isso que aquele hino diz, é outra dimensão. Irmãos, que a gente viva isso e que a gente aproveite essa outra dimensão ao máximo, sabe? Quanto mais a gente viver verdadeiramente a vida da igreja, a gente ainda não vive a manifestação do reino, a gente ainda não vive na glória. Mas, irmãos, aqui a gente tem, nesse pedaço de outra dimensão que a gente tem, que é a vida da igreja, que não é esse espaço físico, mas é essa esfera, a gente pode desfrutar de tudo antes. É o antigozo. Vamos aproveitar, irmãos, a vida da igreja. Vamos aproveitar cada momento, cada reunião, cada oportunidade para a gente estar junto, que a gente não fique, meu Deus, olha a hora, meu Deus, o hino está assim, meu Deus, as coisas estão assim, meu Deus, o irmão olhou de jeito errado para mim, ou o irmão falou isso, o irmão falou aquilo. Irmãos, aproveite essa oportunidade, viva a vida da igreja, aproveite tudo que a vida da igreja tem a lhe oferecer. A vida da igreja é o meio que Deus tem, é como se fosse o avião, né, que o irmão até já deu, que está nos conduzindo à glória. Se a gente viver essa esfera, irmãos, intensamente, a gente vai ser transformado e a gente vai chegar lá. Amém? Amém. Aleluia! Vamos desfrutar 10 minutos em pequenos grupos? Amém?